Então, caros top devs, né, dando continuidade aqui à nossa videoaula de ASP.NET Core com ISP-config, MySQL e ainda com Let's Encrypt, nós vamos dar continuidade aqui. A gente está criando aqui um projeto, para quem não viu ainda, né, a primeira aula, que vai gerenciar outros projetos que você tem em andamento através de HTTP. Ele vai apenas testar o serviço, por exemplo, do Google, né? E você vai poder expandir esse projeto. A gente vai trabalhar com o Apache. Nós vamos hospedar uma aplicação .NET Core no Apache, fazer um registro de SSL, se utilizando do Let's Encrypt, que é mais simples para o curso, né? O ideal é criar realmente um certificado. Então, nessa aula a gente vai criar a aplicação .NET em si, né? Para isso, o Windows ele tem vários consoles. Ele tem, por exemplo, o PowerShell, tem o próprio CMD e tem o Windows Terminal. No caso aqui, eu estou com o Windows Terminal instalado. A vantagem do Windows Terminal é que ele permite que você trabalhe com janelas. Você pode, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo acertar. Você pode multiplicar as janelas. Então, como elas estão multiplicadas, você pode, por exemplo, dar um D aqui. Você pode fazer outro comando nessa janela aqui, pode fazer outro aqui. Então, explicar o Windows Terminal, pronto. Mas você viu que ele é bastante útil, né? Assim como eu dei aqui um Shift Alt D e criei essa janela toda, assim que eu posso dar um Ctrl Shift W e ir fechando as janelas, né? Nesse caso eu fechei tudo bem, mas eu estou utilizando, você pode, no caso da aula, você pode utilizar qualquer terminal, porque vai funcionar de qualquer maneira. O que eu aconselho é que os desenvolvedores eles têm que ter bons terminais, né? E outra coisa que eu aconselho instalar, o CMD. Você procura por isso, vai chegar nesse link. Eu não vou explicar, claro, que senão vai ficar muito longa a aula, como é que você instala. Mas é um servidor que ele vem completo com todos os comandos. Você inclusive pode disparar comandos do Linux no próprio Windows. Assim como você pode também utilizar, que muita gente utiliza, na instalação do Git, você instala também Git-Bash, né? Você instala o Git-Bash. Aqui no Git-Bash é também um terminal bastante útil para a gente fazer os comandos. Se bem que eu acho que para essa aula não vai precisar de tudo isso, mas eu estou apenas aproveitando e dando umas dicas de terminal bom para você. Então, nesse caso o meu preferido é esse aqui, do CMDR, né? Você vai aqui na versão full, faz o download. Os passos são simples, ele explica para você fazer o download, copiar para uma pasta, descompactar e setar as variáveis de ambiente. E pronto, ele já fica ali. Quando você der aqui CMDR, ele já entra. Como você está vendo aí, ó. Ele é um pouquinho lento para inicializar. Você pode dar um ls nele, ó. Você tem todos os comandos numa junção entre Windows e Linux, né? Isso é muito bom nesse caso aí. Você pode também utilizar o WSL2, né? Que tem algo parecido, talvez até melhor, né? E no caso do Windows Terminal, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui de maneira diferente aqui. Pronto, esse aqui é o Windows Terminal que você baixa na Windows Store. O bom dele também é que você pode colocar vários terminais. Inclusive, você pode incluir nele, eu incluí o CMDR aqui, né? Você pode, por exemplo, se você tiver WSL2, você pode incluir, por exemplo, o Ubuntu, se você tiver um Ubuntu instalado, né? Ou o PowerShell. Você abre vários terminais numa janela só. É por isso que eu gosto de utilizar também o Windows Terminal, que é isso aqui. Caso vocês queiram dicas sobre como fazer todo esse processo de terminais, eu posso explicar também, mas não é o foco dessa aula. Então vamos continuar, que a gente já perdeu muito tempo, né? Então nós estamos na pasta projetos, né? Vamos entrar na pasta ASP.NET Core, que a gente vai criar um novo projeto, né? No seu caso aí você pode ter outra pasta de projetos. Então agora nós vamos para o próximo passo. Nós vamos criar uma aplicação MVC, se utilizando o .NET Core. Eu posso dar o comando .NET New. E ele vai me listar várias opções. Aqui nos interessa, eu vou optar pela MVC. Você pode optar pela Web API. Inclusive, se você optar pela MVC, você pode incluir uma Web API dentro de um projeto MVC, que não é tão complicado, né? Mas nós vamos iniciar com o MVC. E você nota aqui no exemplo que ele deu aqui no final, que você pode utilizar o MVC com o AUF individual.
significa que o Identity, que é importante você incluir no projeto, né, que é aquela coisa do projeto ter o login, ter os usuários, ter tudo, ele já inclui direitinho para você. Então nós vamos criar um projeto MVC com o Identity. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos limpar a tela, no caso eu vou dar um Ctrl L, aqui ó, pronto. Esse console tem isso, né, eu não sei se o console padrão do Windows não tem. Por isso que eu perdi um tempinho aqui explicando sobre os consoles. Então nós vamos disparar esse comando aqui. .NET New MVC, que é o tipo de projeto que a gente já viu lá. Nós vamos colocar uns parâmetros a mais. Nós vamos colocar o ALF individual. E vou dizer que o O dele, o que é esse O, né? O O dele vai ser o nome que a gente inventou para o projeto, que é check SRV. Esse O aí é a pasta onde ele vai criar o projeto, o .NET Core. Conferindo tudo direitinho, ele está criando o projeto, que significa que ele criou um projeto, né, na pasta que a gente indicou lá no "-o", né, no parâmetro. Então nós vamos lá para o "-o", que é o check SRV. Pronto. O que nós temos aqui? Vou dar um ls, né? Talvez você tenha que dar um D aí, né? Vou dar um ls aqui, você vê o que nós temos. Nós vamos agora entrar numa IDE para a gente poder programar nossa aplicação. No meu caso, eu utilizo o Code e eu estou dando um Code ponto aqui. Não sei se eu vou perder muito tempo com isso, mas essa também não é uma aula tão básica, os desenvolvedores já conhecem isso. Eu estou utilizando essa IDE aqui, o Visual Studio Code, né? Que você pode baixar ela nesse primeiro endereço, code.visualstudio.com. Dependendo do sistema que você está, no meu caso eu estou no Windows aqui, eu faço o download e pronto. Depois que eu fizer o download, ele já vai, claro que eu tenho que reiniciar o console, né, se eu tiver algum console aberto, né. Então eu já vou poder fazer esse comando, estando nessa pasta, eu estou dando um code ponto, que significa abra o Visual Studio Code apontando para essa pasta, porque o Visual Studio Code ele se baseia em pastas, né. Um projeto para ele é como se fosse uma pasta. E o ponto simboliza a pasta. Então nós vamos abrir aqui. Nós temos aqui o projeto criado utilizando o scaffold do próprio .NET MVC Core. E não tem muito o que falar aqui, eu não vou perder muito tempo. Ele já cria alguns controllers, né, que são padrão. Até alguns modules aqui, né, que são padrão. Se você der um Ctrl vírgula, ele vai abrir o terminal para você, que é o que a gente vai precisar agora. Então a gente vai ter que disparar o comando .NET add package e o nome do package. Pronto. No caso a gente vai instalar esse package aí. Eu vou optar por esse Pomelo aí. A Microsoft ela tem também, não sei se é a Microsoft ou são terceiros, existem outras DLLs, outros componentes que são para o MySQL, porém nós vamos optar nesse caso dessa aula por esse que é o Pomelo, né? Então nós vamos instalar ele aqui. Você tem que prestar atenção no projeto criado pelo .NET Core, que é o CSProj, é o arquivo com extensão CSProj. Veja o que ele tem incluído. Várias coisas que ele já incluiu por padrão, no caso do .NET Core 5. Onde é que você sabe que é o 5? Ó, você vê aqui que é .NET Core 5 a aplicação. No caso do .NET Core 5, ele já coloca como padrão SQLite, o banco de dados é o SQLite, né? Nós vamos tirar isso aqui, vamos com calma. Mas você viu que ele instalou também o nosso componente do MySQL, nessa versão aqui, nesse caso. Mas como ele instala esses pacotes aqui, eu acredito que ele não faça, quando você dá um .NET New, ele não vai na web ver quais são os pacotes que estão atualizados. Nós vamos atualizar esses pacotes aqui. Você vai aqui copiar de um por um, né? Você vai aqui copiar esse aqui, que é o Microsoft ASP.NET Core Diagnostics Anti-Framework Core. A gente vai aqui, .NET Add Package. E o que ocorre com isso é que ele está na versão, por padrão no projeto ele criou essa versão. Você viu que na instalação a versão mudou para 8 aqui no final. Então é bom fazer isso, né? Eu estou aqui atualizando os projetos. Você faz a mesma coisa para cada um dos projetos. Então nós vamos aqui repetir, mas para o outro, .NET Anti-Framework Core. Eu acho que eu errei aqui o comando. Vamos ver aqui. Errei, sim. Seria package, né? Vamos ver se ele vai aumentar. Talvez ele aumente, porque geralmente a Microsoft mantém como padrão todas as DLLs com a mesma versão. A gente vai fazer a mesma coisa para esse aqui. É sempre bom fazer isso, né? Porque de repente tem algumas atualizações, alguns erros que foram corrigidos. Eu vou apenas voltar aqui, eu estou dando seta para cima, nesse terminal funciona isso. Vou dar um Ctrl
backspace e vou colar aqui o outro. E pronto, já estou atualizando o próximo. E vamos atualizar também esse Tools. Você viu que está tudo ficando 5.0.8. Ctrl backspace, ó, limpei. Vou colar o outro e estou atualizando o próximo. Como eu falei, ele coloca como padrão o banco de dados SQLite. É por isso que ele tem esse pacote aqui. Como é que você remove um pacote? Basta você aqui no projeto CSproj, né, no nome do projeto, e apenas excluir ele daqui. No caso, Ctrl Shift K. Ele tem aqui uma linha nos item groups que aponta para um banco chamado app.db, né? Que é um banco claramente um MySQL. Nós não vamos precisar disso, que nós vamos apontar, um SQLite, mas nós vamos apontar para o MySQL. Então a gente vai tirar isso aqui também. Como a gente tirou o appdb e você nota que o arquivo está aqui, ó, nós vamos também apagar, porque nós não vamos utilizar SQLite, nós vamos utilizar de MySQL. É sempre bom verificar se o Save All está habilitado para você salvar tudo. No caso do Visual Studio Code, não é como o Visual Studio 2019, 2022, que é o que está saindo, que quando você compila ele já salva tudo. Então é muito comum a gente esquecer de salvar alguma coisa e olha, isso é bastante perigoso. O próximo passo é que nós vamos configurar a string de conexão. Porém, a gente vai pegar uma ajudinha aqui no nosso ispconfig de novo, né? Vamos voltar para cá. A gente vai aqui na parte do banco de dados, né? Pronto. O banco de dados do nosso projeto é esse aqui. E o ispconfig, mais uma facilidade do ispconfig, por isso eu estou fazendo esse tutorial utilizando ele, porque imagina para você instalar tudo isso, ia demorar bastante. Quando você vai criar uma nova, um subdomínio para um cliente ali, né? Uma nova web API, vai deixar ela disponível ali, e você não vai precisar digitar tantos comandos. Apesar da gente não estar utilizando PHP, quando você criou o banco, ele criou esse registro. Com esse botão, eu vou aqui no documento que a gente já tinha criado, e lembrar que para o MySQL a gente tinha criado esse user aqui e essa senha na aula passada. Nós vamos pegar o user aqui e vamos colocar aqui e vamos pegar aqui a senha, né, que foi gerada automaticamente. Então eu colei aqui, ele já entrou. E uma coisa importante também sobre esse usuário é que eu tenho vários bancos aqui, né, nesse servidor, mas ele só vê o banco dele. Então você vê aqui, ó, que não tem nenhuma tabela nesse banco. Eu cliquei nesse sinal aqui. Mas por que eu acessei aqui? Para que a gente pegue dados do servidor. Porque o nosso próximo passo agora é criar a string de conexão. Mas para isso, com o banco selecionado, entrando aqui no phpMyAdmin, você pode tocar aqui em servidor, que a gente vai ver alguns dados do servidor que vão auxiliar na gente em alguma coisa. Então nós vamos criar agora a string de conexão, o appSettingsDevelopment e o appsettings.json, né? Isso aqui, quando a aplicação estiver em produção, ele vai ler esse arquivo aqui. Quando ela estiver em desenvolvimento, ele vai ler esse arquivo. Abrindo ele, nós já temos uma string de conexão SQLite. Se formos no de desenvolvimento, ele sequer tem string de conexão. Então, vamos primeiro configurar a string de conexão do appSettings.json. Então, eu vou colar aqui uma string que eu sempre utilizo. Você nota que aqui tem server. O server já está certo, que foi o que a gente criou. Então, o server, ele já está certo. Se você for aqui no ispconfig e for no site aqui, o site que a gente criou foi esse aqui. Então, aqui mesmo já está vendo o server, não precisa nem entrar. Já está certo. A porta, no caso do ispconfig, é essa aqui. O usuário, a gente vai agora no nosso documento de texto e ver se ele é esse. Do MySQL, que é o banco, não é esse, ó, é esse aqui. Então nós vamos copiar e vamos colar aqui. Pronto, é esse aqui. Na verdade, isso aqui é o banco, né? Nós esquecemos de anotar o banco. Então vamos aqui no ispconfig e vamos ver qual é o nome do banco de dados que a gente atribuiu, né? Na verdade, o banco que a gente atribuiu foi esse aqui. Na verdade é esse aqui. A gente confundiu com o usuário. E o usuário e a senha nós vamos configurar agora. O usuário, que está simbolizado com a letra U, é esse aqui. E a senha, que está simbolizado com a letra P, é essa aqui. Pronto. Nesse caso desse servidor, que eu vou ainda, talvez nessa aula ou na próxima, se for o caso, se tiver próxima, mostrar que Linux é esse. Mas na verdade isso aqui é um Ubuntu
a versão é maior do que a versão 20, parece que é a 21 e alguma coisa, né? Mas eu vou lhe mostrar a versão certa ainda, a versão correta para você saber. Se bem que não vai haver diferença não, viu? Então, ficou desse jeito a string de conexão. E no meu caso aqui, eu utilizo para o desenvolvimento, o app.sets.development.json, a mesma string de conexão. Então eu vou aqui e vou apenas colar. Então não vai mudar nada entre um para outro. Nós vamos agora no startup. Esse é um dos arquivos que precisa dar mais atenção na configuração. Inclusive ele tem umas coisas não utilizadas aqui, que eu vou aqui, ó, você pode ir nessa lâmpadazinha aqui, ó, remover usos desnecessários. No nosso caso, a gente vai ter que fazer aqui umas modificações. Primeiramente, a gente vai ter que guardar a string de conexão numa variável, porque nós vamos utilizar ela duas vezes. Então eu vou colocar aqui var, vou dar aqui um nome, por exemplo, mysql connection igual a, você pode utilizar no caso do .NET Core o configuration.getConnectionStrings. Aí você vai colar a string de conexão que nós configuramos como um padrão. Como você pode ver aqui, este nome aqui, ó, default, desculpa, meu inglês está péssimo. Default connection, ele é igual a esse nome aqui, ó. Tem que bater, né? O nome direitinho. No addDB context, você vai colocar o pool, addDB context pool. Claro que a gente tem que mudar aqui para, no lugar de use SQLite, nós vamos utilizar o use MySQL, né? Como eu instalei o drive, ele já está aqui. Ele está dando um erro aqui, porque ele no caso tem dois parâmetros. Foi por isso que a gente criou a variável MySQL Connection, que está certa ali. Eu costumo errar muito, vocês vão me desculpar se eu errar alguma coisa aí. Então, no primeiro parâmetro ele pede, deixa eu ver aqui, a string de conexão, como você está vendo aí. Então nós vamos colocar MySQL Connection. No segundo parâmetro, ele pede um server version. Então nós vamos colocar server version ponto auto detect. Só que o auto detect ele pede também novamente a conexão string. Então a gente vai colocar MySQL Connection. Pronto. Então aqui a gente configurou a conexão com MySQL. Como nós estamos utilizando o Identity, que significa que nossa aplicação já vai ter login, senha, registrar o usuário, tudo isso. Então, mas você nota que aqui ele está incluindo nessa parte aqui de baixo do configure service, né? Ele está aqui fazendo a configuração do Identity, né? Que nós vamos mudar. Ele quer que seja requerido a confirmação do e-mail, né? No nosso caso, como é apenas uma aplicação de teste, nós vamos mudar isso. Nós vamos excluir isso aqui, ó. O nosso e-mail não vai mais ter que ter essa confirmação requerida. Então eu vou colar aqui e vou explicar. E aqui é o seguinte, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Bom, salvou certinho. Apenas para não dificultar nosso exemplo, eu estou dizendo aqui que na configuração do nosso Identity, o nosso e-mail não precisa de confirmação, ele não requer nenhum dígito numérico, inclusive eu até dupliquei aqui, vou apagar, né? Ele não requer nenhuma letra minúscula, não requer nenhuma letra maiúscula e não requer nenhum caractere que não seja alfanumérico, né? E ele requer que o número da senha seja de 6 dígitos. Tudo isso foi feito para a gente poder digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 na senha. Claro que você, quando for criar uma aplicação real, tem que prestar atenção nessas diretivas. Normalmente, agora você teria que dar apenas um .NET EF Database Update. Por quê? Quando a gente criou o projeto, na aula passada, no final do vídeo vai sair os links da playlist. A gente criou um projeto utilizando o Entity, né? E se você for fazer isso, ele vai criar um migration. Se você for aqui em Data, ó, na pasta Data, e com isso ele criou esse migration. Esse migration ele vai criar todas essas tabelas de usuários do ASP.NET, né? ASP.NET Users, né? ASP.NET Holy Chains, né? ASP.NET User Chains, Claims, né? Desculpa, Claims. Então ele vai criar tudo isso, mas ele não criou ainda. Para você criar tudo isso, você vai ter que dar um .NET EF Database Update. Mas tem um problema. Não sei se foi, no meu caso, por incompatibilização com esse drive, Pomelo,
Eu não testei com outro drive. Se alguém quiser, nos comentários, quiser comentar, né, o problema, eu tive que vir aqui no Migration, que ele próprio criou, e atualizar todos os campos que são do tipo string para o max length 256. Vamos limpar tudo aqui, salvar tudo, .NET F Database Update. Bom, aparentemente deu certo. A gente vai ter que conferir no banco, né? Agora, a gente vê que todas as tabelas estão aqui, né? E a gente não precisa mais se preocupar com isso. É realmente um problema, talvez do Pomelo, do Drive Pomelo. Nós vamos criar aqui uma outra tabela e não deu esses problemas de jeito nenhum. Nós vamos dar uma parada e ter uma parte 3, realmente. Agora na parte 3 a gente vai aprender muita coisa importante de como configurar também algumas coisas no .NET Core para que ele possa rodar no Apache sobre o Linux e também referente o SSL, né? É preciso fazer configurações também referente a isso. Eu agradeço muito pela atenção, espero que vocês curtam o vídeo, que é um grande esforço que eu estou fazendo. E através desse vídeo, se você assistir os 3, né, porque até então são 3, vai ter um próximo, você vai aprender a fazer muita coisa com o .NET Core. Mesmo que, nesse caso, utilizando o ispconfig, que na verdade você livremente pode instalar, mas de repente você pode estar no hospedagem que não aceita isso, né? Então a gente vai fazer também outras aulas, dependendo da sua curtida, dos seus pedidos, sem utilizar o ispconfig e fazendo tudo do zero, inclusive instalando o Apache do zero.